Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui da FIT, seguindo com a série para quem quer investir em IA. Então, hoje, quem quer investir como empresa, trazer isso para os seus processos e para os seus negócios. E hoje eu vou comentar um pouco por que é importante investir. Eu vou fazer depois um vídeo do contraponto, porque você não pode ser entusiasta demais, mas porque você também não pode ficar parado. E vou citar um exemplo que aconteceu com a gente. Bem rapidamente, o exemplo está, como sempre, modificado, mas a essência geral é verdadeira. Um comerciante, vamos supor que fosse de flores, porque não flores no mundo de hoje, né? E ele era um comerciante de flores, tinha pouquíssimas pessoas na empresa, passou por uma dificuldade, um amigo falou, vou te emprestar um dinheiro, era pouco, bem pouco mesmo, mas eu vou querer sair meio que como sócio, para ver o que dá para fazer. E foi lá. E daí ele pediu uma ajuda para mim. Fui ter uma reunião com que estavam essas duas pessoas. O que acontece? A pessoa que cuidava do comércio já tinha um pouco mais de idade, não era familiarizado com o computador. Como é que ele controlava tudo? Em Word. Então assim, cada cliente tinha uma ficha. E eu devo admitir, era o Word mais bem organizado que eu já vi. Tinha no começo os dados do cliente, as pessoas de contato, depois ia listando os pedidos, o preço, se pagou, tudo certinho. Os Words realmente eram impressionantes. Só que se ele tinha, por exemplo, 200 clientes, eram 200 Words. E qual era o problema? A gente foi lá e a pessoa estava resistente. Eu não vejo porque eu preciso de sistema. Eu sempre fiz, eu não vejo nem de Excel, tá? A gente estava conversando de coisa mais simples, colocar isso em planilha de Excel. Eu não sei porque eu preciso de Excel. Eu sempre fiz assim e deu certo. E o que o sócio dele estava falando? E quando eu estava indo embora, o sócio me acompanhou e xingou muito ele, essa nova pessoa. Ele falou, é impossível ajudar ele, onde já se viu, ele não entende. Ele não entende que está todo mundo esperando ele, porque só ele sabe as coisas. O que acontecia? Que o sócio conversou comigo. Chegava, por exemplo, alguém pediu, falei flores, né? Alguém pediu rosas. Eu fiz um buquê de rosas 2 semanas atrás para esse cliente e copiei o preço. Só que só ele sabia disso. Então, se a pessoa queria ver o preço do buquê de rosas, não tinha. Ela tinha que ficar procurando para ver quem comprou rosas e tentar achar o preço. Deixa eu cobrar os clientes que não pagaram. Não tinha. Você tinha que abrir o Word por Word e ler para ver quais são os clientes. Então, se você não lembrava de cabeça que o cliente não pagou, ou se uma outra pessoa atendeu um cliente e ele ainda não pagou, você não sabia para cobrar aquele cliente. Então, o que ele falou, que às vezes ele tinha uma assistente lá que ele colocou para ajudar, porque estava sobrecarregado, só que a assistente falou, às vezes fica horas esperando ele. Falou, já teve vezes que ele estava em reunião, coisas, a gente ficava horas para ele passar, por exemplo, os pedidos que tem que ser cobrados. Ou então ela realmente começava a abrir os Words, tudo, travava o computador dela quase, porque ela tinha que passar por 200 Words, chegar na parte dos pedidos, ver os pedidos e ver se estavam todos pagos. Então assim, ele falou, mas sempre funcionou assim. Verdade. E provavelmente funcionou bem quando ele tinha 10 clientes, porque ele passava por 10 Words. Enfim, conforme ele cresceu, parou de funcionar. E ele não conseguia ver isso. E ele estava começando a ter problemas por causa disso. O mercado mudou, adaptou um pouco, e ele não conseguia ver que ele precisava se adaptar também. Então, muitas vezes o fato de você não poder, se eu citei um exemplo bem extremo, é por isso. Porque alguma hora aquilo te leva. Então você demora para se adaptar, quanto mais você demora, mais vai acumulando tecnologia e maior é a enxurrada que vai levar você. Como foi o caso dele. Porque ele não conseguia ter gente ajudando ele. E isso começava a travar ele. Era ele, só ele, então ele não conseguia crescer, não conseguia diversificar. Por quê? Por uma pura questão de tecnologia. E ele continuava relutante nisso, porque ele falava, eu sempre fiz isso, isso sempre funcionou. Sim, só que não é o mesmo mundo. O mundo adapta. Se você não se adapta com ele, você vai embora. Então, aquela história do tipo, time que está ganhando não se mexe, jamais. Time que está ganhando, você mantém ele ganhando. Isso quer dizer que às vezes você tem que mudar o time. Usando a analogia até com o futebol. Os jogadores estão cansando, cara, você tem que trocar o jogador ou você vai começar a perder. E num outro exemplo que eu vi, esse muito recentemente, estou até trocando o exemplo. O que aconteceu? Recentemente, sim, de dias atrás, eu já tinha planejado esse vídeo, resolvi trocar o exemplo. Uma loja bem conhecida, uma loja de bairro com muito cliente. Não vende online. Mas lá tem muito cliente. Então tá ótimo, vem gente de outro bairro quase compra lá. De novo, não tem online. A pessoa vai praticamente duplicar o aluguel dela. Ela vai ter que fechar a loja. Então, mesmo ela sendo uma loja conhecida, mesmo ela sendo uma loja com muito cliente, mesmo ela sendo uma loja com certo renome, mesmo ela sendo uma loja lucrativa, o dono do imóvel chegou e falou o seguinte, vou supor, tá? Não vou querer estar falando, mas tipo, olha, seu aluguel é 25 mil, olha, esse preço valorizou.
vai vencer nosso contrato para renovar 45. É nesse nível, aumentou assim, brutal. Então, mesmo sendo uma loja bem rentável, mesmo com tudo isso, ela falou, não consigo praticamente dobrar meu aluguel. Eu vou tirar toda a minha margem que eu tenho atualmente de lucro. Em vez de eu ganhar alguma coisa, eu vou ficar sem nada. E ela estava pensando como ia fazer e como ia fechar a loja. O que acontece se você já tem uma loja online? Se você já começou a se preparar com a tecnologia antes, cara, acho que eu tenho que vender alguma coisa online. Quando chega a hora, você se adapta. Você investe mais no online. Você já tem alternativa. Pior coisa é esse caso dela. Ela tem que correr agora atrás, de repente, de uma loja online. Não sei se ela está cogitando isso ou não. Mas você ter que correr, de repente, atrás de alguma coisa que você nem começou a divulgar, nem começou a ter. Por quê? Porque você foi pego de surpresa. Então, às vezes, você começar a investir nas novas tecnologias, e eu falei no outro vídeo de Business Intelligence há algum tempo atrás, você ir investindo gradativamente, aos poucos e fazendo, é um jeito de você, quando tiver alguma mudança, já está com tudo engatilhado. Opa, eu tenho aqui um BI que eu não estou usando tanto. Cara, vou misturar com o vídeo passado. Essa jossa de empresa aqui começou a querer aumentar muito. Eu vou melhorar meu BI e não vou mais depender dela. Você já está com tudo engatilhado, você não tem que começar do zero. Que a empresa que fazia isso, que me cobrava 750 de mensalidade, falou que agora vai cobrar 1.250? Cara, não, eu já vou começar a desenvolver meu BI porque eu tô vendo que daqui a pouco eles vão aumentando. Cara, o próximo aumento deles foi para 2.000, cortei. Eu já estava preparando o BI, já estava esperando acontecer. Então, muitas vezes, começar a investir nessas tecnologias também não é só para você crescer, não é só para você se acostumar e usá-las. É para você também estar preparado para dar os passos quando o mercado muda. Não ser dependente mais das situações igual aconteceu com essa empresa. Ela ainda era dependente da venda física. Se ela tivesse se acostumado um pouco, se ela tivesse começado um ano atrás e tivesse aos poucos começado a vender online, ela provavelmente agora o fechamento não estaria preocupando ela tanto quanto está preocupando agora. Então, você precisa sim ir atrás dessas tecnologias, antes que uma dessas situações te aconteça. Antes que você comece a ficar ultrapassado, antes que você comece a chegar num ponto com uma mudança e falar, putz, se eu tivesse o MIA aqui, nossa, teve uma mudança na regra que eu não imaginava. Se eu tivesse o MIA aqui, eu conseguiria cortar numa regra de trabalho, eu conseguiria adaptar fácil para a jornada de trabalho, enfim, para os meus trabalhadores. Eu não comecei nisso. E agora? Teve uma mudança no governo. Putz, se eu tivesse investido nessa parte, nessa automação, eu conseguiria me adaptar mais fácil. Agora eu vou ter um aumento de custo brutal. Então, começar antes do problema chegar. E uma outra questão também, nessa de vantagem competitiva. Quando você tem, às vezes, um mercado, vou voltar em loja online de novo, mas ainda é algo válido. Primeiro mercado, eu lembro quando teve essas pequenas coisas geeks que o pessoal fala, quadrinhos, tudo, começaram as primeiras lojas a venderem online. Os primeiros sites. Quem que saiu na frente? Eles. Porque quando os primeiros sites começaram a vender essas questões online, coisa que os geeks gostam, seja miniaturinha, não quero falar marca, né? Ia falar, seja bonequinho e tal, começaram a vender online melhor, uma das marcas deu uma bruta disparada. Todo mundo começou a conhecer ela. E uma outra marca que não era tão assim, afundou. Por quê? Por causa disso. Porque ela saiu primeiro na frente. Ela investiu na tecnologia mais rápido. Investiu com cuidado, investiu da maneira certa. Foi a primeira loja a começar a vender essas coisas online. Hoje ela já não é mais tão relevante. Quem sabe o que aconteceu. Mas na época que era do mercado, falou, nossa, quem conhecia? Olha como essa loja, vamos comprar lá. Agora dá para comprar online. Você não precisa mais ficar caçando bonequinho, difícil de achar. Então, você conseguir, às vezes, ser o primeiro, também te dá essa vantagem competitiva. Óbvio, você tem que saber aproveitar depois, mas te coloca num ponto muito importante. Só para usar um outro exemplo, eu fui o primeiro a criar um chatbot. Então, a criar um sistema que responde automaticamente, que começa a fazer uma cotação online. Pode apostar que seus clientes vão perceber isso, e mais do que ainda, quem não é seu cliente também. Nossa, o cara tal já está com um chatbot. Tudo bem que muita gente às vezes não gosta, mas assim, putz, eu já tenho um pré-atendimento ali. Eu deixei a opção falar com o usuário, mas também deixei a opção para ele já começar a falar. Putz, olha só, já preenchi algumas coisas, o chat já processou, já me indicou a pessoa certa aqui que vende esse produto. Pode apostar que o pessoal vai perceber isso. E quando o seu concorrente perceber que você está usando isso e está ganhando, espero que seja seu concorrente e não você.
porque daí vai ser tarde demais. Então é isso, pessoal. Esse é o motivo pelo qual precisa sim estar atualizado e precisa ir atrás. Ah, Daniel, pode pular de cabeça? Vou comentar isso no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Até o próximo vídeo.